Queridos irmãos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma EBD PIBNE. Hoje vamos estudar a lição 4, cujo tema é Mordomia da Vida. Antes de darmos início, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, mais um domingo para estudar da Tua Santa Palavra e entender aquilo que Tu queres, Deus, para nossas vidas através deste estudo. Te pedimos, Deus, que Tu esteja conosco e que Tu nos faça entender a Tua vontade para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O estudo desta revista, esse estudo especificamente, ele se inicia com um questionamento de caráter filosófico, que é o que é a vida e qual a sua origem. Muitos cientistas eles têm tentado responder sobre isso. Muitas teorias foram propostas para explicar a origem da vida, mas nós, cristãos, sabemos que a resposta se encontra na Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, lemos: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Continuando a leitura, lá no capítulo 2, também no primeiro versículo, lemos: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra claramente que o Senhor criou tudo que há na terra, criou tudo que existe. O texto áureo da lição, que se encontra no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 13 a 17, nos diz que a vida, apesar de muito valiosa, é apenas um sopro. Ele diz, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, é muito efêmera. Agora, vamos aos tópicos da nossa lição. Conforme eu falei, o tema é mordomia da vida. Como já foi amplamente falado em outros estudos, o mordomo é aquele que administra os bens de outra pessoa. Um bom mordomo cuida das coisas de seu senhor com dedicação e muita responsabilidade. Ele não desperdiça os bens, ele os gerencia com parcimônia. Inclusive, o termo economia, ele deriva etimologicamente do termo grego oikonomos, que significa mordomo. Nós administramos nossas casas com economia para que o salário seja suficiente para pagarmos nossas contas e nossas despesas. Nós apagamos as luzes e desligamos o ventilador ou o ar-condicionado quando não tem mais ninguém no cômodo. Nós calculamos a quantidade de comida que devemos fazer para que não fique sobrando. Nós esperamos juntar mais roupa suja para poder ligar a máquina de lavar menos vezes. E tantos outros cuidados desse tipo. Mas por que precisamos fazer isso? Porque a comida, a água, o dinheiro, elas são finitas, são coisas finitas, ou seja, elas acabam. Elas não estão disponíveis para a gente infinitamente. Vai ter um momento que vai acabar. Nas nossas vidas, não é diferente. Nós temos que lidar com a finitude, ou seja, no sentido mundo, tudo acaba um dia, tudo é efêmero. Então, temos que cuidar com zelo. Nosso tempo é finito. Quantas vezes não falamos a frase: como eu queria que o dia tivesse mais do que 24 horas para eu poder dar conta de tudo. Mas não é assim, né? Precisamos usar o nosso tempo para a honra e glória do nome do Senhor. Por quê? Porque ele é finito. Então, nós temos que iniciar o nosso dia orando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, dedicando
um tempo às coisas do Senhor. Por quê? Porque o tempo é finito. Então, temos que utilizá-lo da melhor maneira possível. Convivência com nossos entes queridos também terá um fim um dia. Temos que aproveitar cada momento da melhor maneira possível, sempre testemunhando de Cristo. A nossa saúde também tem limites. Também vai chegar uma hora que não vamos ter tanta saúde. A própria palavra de Deus nos exorta sobre isso em Eclesiastes 12:1. Leiamos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o teu vigor se vá e a visão falhe. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que devemos servir ao Senhor, nos dedicar às coisas do Senhor desde a mocidade, quando, teoricamente, teremos mais vigor. E ele ainda continua falando que antes que a visão falhe, porque com o passar dos anos, é muito provável que a pessoa tenha mais dificuldade na visão. E naquela época não existia cirurgia de miopia, ou óculos, ou qualquer outra coisa. Então, quando a pessoa não conseguia enxergar direito, ela tinha mais dificuldade de servir ao Senhor. Hoje nós temos, com a medicina, muitas outras possibilidades. Bom, como fiéis mordomos do Senhor, nós precisamos cuidar muito bem da nossa vida, pois ela vale muito mais do que o tempo e o dinheiro que nós citamos anteriormente. Nós fomos comprados por um alto preço que foi pago lá na cruz por Jesus. Então, apesar da palavra de Deus dizer que somos um sopro, somos muito valiosos, pois fomos comprados pelo sangue remidor de Jesus. Em Lucas 12:15, lemos: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância do que possui. Ou seja, o nosso valor não está diretamente ligado à nossa conta bancária. Infelizmente, no mundo em que vivemos, a vida de uma pessoa rica, materialmente falando, parece que tem mais valor do que uma vida de uma pessoa com pouco dinheiro. Mas isso não é verdade. Todas as vidas elas têm o mesmo valor, independente da quantidade de dinheiro, dos bens que cada um possui. Praticar mordomia cristã é a mais sublime valorização que alguém pode dar à sua própria vida e à vida do outro. Isto vai muito além de cuidar do corpo físico. É claro que isso é muito importante, isso é extremamente importante, mas é muito mais que isso. Mordomia de vida é consagrar todo o nosso ser ao Senhor em tudo que fazemos, em todo o tempo. A mordomia da preservação da vida, ela se estende ao cuidado com os nossos próprios corpos. Como acabamos de falar, precisamos cuidar de nossa saúde física. Isso inclui nos alimentarmos bem, não ingerirmos bebida alcoólica, não consumirmos droga, não tomarmos medicamento de maneira indiscriminada, respeitarmos as leis de trânsito para não causarmos um acidente e nos ferirmos, descansarmos adequadamente, irmos regularmente ao médico e tantos outros cuidados. Inclusive, a própria palavra de Deus nos fala sobre isso. Leiamos 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, por um alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, vendo aqui que nós somos mordomos do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele não pertence a nós mesmos. Então, como bons mordomos, precisamos cuidar do nosso corpo.
Ainda em Coríntios 6:13, 1 Coríntios ainda 6:13, lemos: porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Em Efésios 5:18, lemos: não se embriague com vinho, o que leva à devassidão. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, estes versículos, eles nos mostram que precisamos cuidar do nosso corpo, que o nosso corpo é santuário, é morada do Espírito Santo e que não somos de nós mesmos. Portanto, ao cuidarmos do nosso corpo, estamos exercendo a mordomia do corpo. Vamos falar agora no próximo tópico, que diz respeito à mordomia da geração da vida. Como já falamos várias vezes, uma vida, ela é muito mais do que um corpo físico, do que apenas um corpo físico. Assim, quando um casal gera um filho, sua responsabilidade, a responsabilidade de ambos, vai muito além dos cuidados físicos com o bebê. Apesar disso, obviamente, ser extremamente importante. Um novo ser, a imagem e semelhança do Senhor, foi criado. O casal, portanto, se torna responsável por criar aquela criança segundo os mandamentos do Senhor. Por isso, a palavra de Deus condena veementemente a perversão sexual. Coisas tais como relação sexual antes do casamento, adultério e poligamia desvirtuam o propósito do Senhor para nossas vidas e, portanto, são condenáveis biblicamente. Em 1 Coríntios 6, de 15 a 18, lemos: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, está dizendo aqui o pecado da imoralidade. Vamos falar agora no próximo tópico, que é a mordomia da preservação da vida. Todas as vidas são uma dádiva do Senhor e, portanto, são importantes. O mordomo de Deus, ele deve se empenhar em preservar cada vida, levando-a à santificação. Isso inclui que devemos preservar a vida daquele que nos fez mal. Inclui até a vida de um bandido. Tanto que temos o cuidado de termos missionários nossos, missionários batistas, dentro dos presídios, nas cracolândias, porque todas aquelas vidas, elas são igualmente importantes para Deus. Outro tema muito atual dentro de preservação da vida é o aborto. Temos que combater o aborto. Hoje, existe uma linha de pensamento que quer nos convencer que a mulher pode fazer o que quiser com seu corpo. Isto lhe daria, inclusive, o direito de matar outra vida que se desenvolve dentro dela. Não é isso que a Bíblia nos diz. Todas as vidas têm valor, inclusive a de um nascituro, que é de um feto. A palavra de Deus nos fala que desde o ventre o Senhor nos conhece. Então já temos vida dentro do ventre de nossas mães. Enfim, nós precisamos preservar nossa vida da melhor maneira possível, porque assim vamos conseguir cuidar melhor das coisas do Senhor. Quando
nós cuidamos da nossa saúde física, quando nós vamos ao médico, quando nós tomamos o remédio adequado, quando nós praticamos um esporte, uma caminhada, quando nós nos alimentamos bem, isso daí não tem consequência apenas para a nossa vida física, também tem uma consequência para a nossa vida espiritual, porque quando nós evitamos uma doença física, nós conseguimos estar disponíveis, cada vez mais disponíveis para a obra do Senhor. E como nós já falamos várias vezes, nada é nosso, é tudo de Deus. A nossa saúde é de Deus, o nosso tempo é de Deus, a nossa vida é de Deus. Então, como bons mordomos, precisamos cuidar das coisas de Deus. Então, também, seguindo a mesma linha de raciocínio, além da nossa saúde física, precisamos cuidar muito mais da nossa saúde espiritual. Cuidar da nossa vida, espiritualmente falando, requer que leiamos a palavra de Deus, quer que tenhamos um tempo de comunhão com o Senhor, quer que tenhamos um tempo de comunhão com os outros irmãos, indo em cultos, participando de todas as programações possíveis da nossa igreja, da igreja local, requer que levemos a palavra de Deus aos outros, pois todos somos missionários, e ser mordomo da nossa vida também inclui seguir a ordenança do Senhor, que é ir por todo mundo pregando o Evangelho, anunciando as boas novas do Senhor. Porque se eu não fizer isso, eu estou sendo um servo mau e negligente, e ao invés de ser um mordomo fiel. Então, eu também preciso, muito mais do que cuidar da parte física, eu preciso cuidar da minha vida espiritualmente falando. Eu preciso me dedicar às coisas do Senhor. Muitas vezes, a nossa correria do dia a dia acaba nos levando a nos afastar das coisas de Deus. Às vezes a gente acorda e já tem que correr para o trabalho e chega do trabalho já tem que correr para preparar uma comida, ou estudar, ou arrumar a casa, e isso acaba nos desvirtuando das coisas que realmente são importantes para a nossa vida, e deixamos de ser um verdadeiro mordomo das coisas do Senhor para cuidar de coisas que realmente não têm a menor importância na nossa vida eterna. Então, que cuidemos da nossa vida física, finita, mas que muito mais que isso, cuidemos da nossa vida espiritual, que é eterna, infinita. Então, que o Senhor possa, que o Senhor nos dê entendimento daquilo que verdadeiramente devemos fazer para cumprir os mandamentos do Senhor. Já falamos muita coisa sobre mordomia, todo o nosso estudo desse trimestre fala sobre isso. E a cada tópico falaremos de um pedaço, mas, na verdade, tudo diz respeito à mesma coisa, que é nos dedicar à obra de Deus. Bom, que Deus complete em nossos corações aquilo que pela minha pequenez eu não pude falar. Vamos orar e daqui a pouco, para que o Senhor receba o culto que daqui a pouco prestaremos a Ele, pois só Ele é digno de receber o nosso culto. Oremos. Paizinho querido, muito obrigada, Deus, por mais esse estudo, para que possamos cada vez mais entender qual é a Tua vontade para nossas vidas. Faz, Senhor, com que possamos ser mordomos fiéis, Senhor, servos fiéis Teu, Senhor. Tem, Senhor, misericórdia de nós,
Toma nossas vidas, Senhor, nos dê força, nos dê capacidade para nos dedicarmos cada vez mais a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém.